Seja bem-vindo ao programa Caminho da Vida. É assim que eu, pastor Wellington Rocha, acompanhado da minha esposa, Ângela Rocha, peço licença para entrar em milhares de lares todos os finais de semana. E hoje é um dia muito especial para nós, já que pela 100ª vez estamos juntos aqui na sua telinha. É isso mesmo! Hoje celebramos ao Senhor pela bênção de transmitir a 100ª edição do Caminho da Vida. E contamos mais uma vez com a sua companhia para que juntos possamos comemorar esse marco na história do programa. Então, continue conosco, porque hoje nossa programação está imperdível. É a partir de agora, na 100ª edição do programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Nós assistimos o programa Caminho da Vida e nós aprendemos muito com os testemunhos e com a palavra que é ministrada. Tem sido uma bênção na nossa vida. Eu quero expressar minha gratidão ao Senhor por ter presenteado a Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde com o programa Caminho da Vida. Agradeço também aos nossos parceiros, aos colaboradores que abraçaram essa causa, à nossa maravilhosa equipe que trabalha com muita alegria para oferecer o melhor de si. Em especial, eu agradeço a você de casa. É por você que estamos aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação através de e-mails ou ligações e pelas suas orações. Continue intercedendo para que o nosso programa cumpra o propósito para o qual foi criado. E por falar nisso, eu quero mandar um abraço especial para Catiane Martins, em Manaus, Amazonas, Eloy Santos, em Campo Grande, Rio de Janeiro, e Socorro Vieira, em Manaus. A todos vocês, um abraço do programa Caminho da Vida. O programa Caminho da Vida é uma bênção tanto para a minha vida quanto para a vida das pessoas que estão à minha volta, tanto família quanto aos colaboradores da empresa. Os testemunhos, os quadros edificam a vida de cada um. O 100º programa é um marco na história tanto da igreja quanto da cidade. E eu estou muito feliz de fazer parte desta história e desse ministério. O programa Caminho da Vida é uma bênção na minha família e na minha vida, e todos aqueles que assistem. Eu tenho certeza que assim como Deus alcançou a minha vida, a minha família, através deste maravilhoso programa, Ele continuará alcançando a sua vida também, telespectador. Que Deus possa abençoar toda a equipe, os profissionais que estão envolvidos e que este programa venha cada dia mais ser canal de bênção para a vida de todos vocês. Você de casa sempre tem me visto aqui contando lindas histórias no quadro Há uma Saída. E hoje eu quero contar a minha história para você. Desde que eu decidi por Jesus, eu já vivi vários milagres na presença dele. E hoje eu quero falar de um deles, que é o milagre da vida da minha mamãe. Aproximadamente 12 anos atrás, Deus a me deu de presente. Eu me lembro que no dia dessa trágica e ao mesmo tempo abençoada situação, eu estive na casa dela pela manhã. Fui ali visitá-la e ela estava um pouco assim agitada, exatamente no dia do meu aniversário. E naquele dia, eu havia levantado pela manhã e feito um pedido para Deus, que eu queria um presente dele. Eu não sabia, eu fiquei até pensando o que pedir, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que pedir.
Mas eu falei assim, mas eu quero um presente do Senhor. Aí fui na casa dela, estive ali com ela. Ela estava assim, eu vi que ela estava um pouco agitada, né? E falei assim, mãezinha, a senhora está sentindo alguma coisa? Ela só tinha se queixado de uma dor no braço e continuou lavando roupa com muita força. Eu me lembro que eu louvei uma canção com ela. E a canção ministrava sobre cura. E quando eu terminei de louvar, eu voltei para a loja onde eu trabalhava. Quando eu estava ali no trabalho, chegou um vizinho da minha mãe avisando que ela havia passado mal. E eu imaginei que deveria ser algo muito sério, porque a minha mãe é uma mulher muito forte. Nunca foi de tomar medicamento, sempre passou assim algo positivo pra gente. E eu arranquei o sapato do pé, saí correndo pela rua. E eu vi até um táxi encostado, pedi pro rapaz, eu acredito que orientação do Senhor, para que ele encostasse na porta da casa dela. E mais que rápido eu entrei, cheguei no quarto da minha mãe estava caída, segurando o peito forte. E antes de ir para a casa da minha mãe, eu estava com uma amiga que havia ido me visitar por ser meu aniversário. E ela viu que eu saí apavorada e foi atrás. Quando nós deparamos a minha mãe naquela situação, ela veio à memória, porque foi da mesma forma que ela perdeu a mamãe dela. E ela pegou e já me deu aquela alerta, Ângela, corre com a sua mãe, que a sua mãe está morrendo com a minha. Aí eu falei para ela assim, eu não tenho força de ajudar minha mãe nesse momento. Ela pegou minha mãe, conduziu ela para o carro, ela juntamente com o taxista, e já correram para o hospital. E eu pedi para que ela acompanhasse, porque eu não conseguia. E ali eles foram. E eu voltei para a loja onde eu trabalhava, tão desnorteada, porque eu havia deixado a loja sozinha, né? E minha irmã não estava presente no momento. E quando eu estava voltando, algo muito forte falou ao meu coração, assim, você não prega um Jesus que faz tantos milagres? Então crê. E eu, naquele momento, veio uma fortaleza dentro de mim. Eu falei assim, mas eu creio sim. E cheguei na loja, né, tinha até uma moça lá. Eu falei para ela, ela chegou em mim e falou assim, filha, não fica triste não. Eu falei assim, eu não prego para você que Jesus faz milagre? Então, você vai ver o que esse Jesus vai fazer. Ela falou assim, você está tirando lá de dentro do fundo da sua alma, né? Eu fiquei calada, eu só comecei a profetizar a vida. Eu falei assim, mas eu creio. E quando eu estava ali, peguei a Bíblia Sagrada, o Senhor me levou na palavra, em Jeremias 37, que fala sobre o vale dos ossos secos. Aí a minha fé cresceu como um gigante. Falei assim, eu profetizo na vida da minha mãe. E continuei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ela estava no hospital, sendo atendida, e a minha irmã, logo após, ficou sabendo e a acompanhou. E o meu irmão chegou de viagem. Quando ele encostou na porta da loja, ele falou assim, e aí, maninha, tá tudo bem, né? Tinha uns dias que ele estava fora. Eu falei, maninha, tá tudo bem. Mas eu quero te falar algo, mas você não precisa preocupar. A nossa mãe passou mal e está no hospital. Só que o meu Jesus que eu falo, que faz milagre, ele está cuidando dela. Não precisa preocupar, não. Aí ele nem preocupou, ele achou que era algo simples. E foi para o hospital. Quando ele chegou e deparou com a minha mãe naquela situação, ele falou assim, a minha irmã é fraca. Aí ele falou assim, não, porque não tem lógica, a minha mãe está morrendo e ela falando que está tudo bem. E continuei a ministrar. Quando foi na madrugada, os médicos pediram para nós reunirmos ali no hospital. Porque realmente minha mãe não tinha solução para ela. E nós chegamos ali, eu convidei minha família para ir direto para a capela. E o médico falou para o meu sogro, na época, que se ela amanhecesse viva, que aqui em Rio Verde não havia mais recurso para ela. Porque eles já tinham feito de tudo e que não sabiam mais o que fazer. E nós ali na capela orando, intercedendo, a minha irmã soltou um grito, ela falou assim, meu Deus, se o Senhor entrar com milagre e curar a minha mãe, eu faço um compromisso diante do Senhor de te servir. E naquele momento a minha fé aumentou. Eu falei assim, olha o propósito de Deus de salvação na minha família. E fomos, né, acreditando, e comecei a declarar e movimentar meus irmãos. Meus irmãos, não vamos desanimar, porque Deus está no controle.
Levaram ela para Goiânia, ficou durante 7 dias na UTI. Foram 7 dias de muita angústia, porque todas as vezes que nós chegávamos ali no hospital, procurávamos informar sobre o boletim dela, a situação dela era a pior. E eu buscava em Deus força, graça. Eu falava assim, Deus, como que vai ser esse milagre, sendo que a minha família não é cristã e está eu aqui nessas condições, né, tendo que profetizar. Então, assim, existia dentro de mim só Deus para fazer o que Ele fez no meu interior e liberar a fé que veio do trono dele. Porque quando eu chegava ali no hospital, era somente o negativo que nós ouvimos, era muito difícil. Eu lembro que eu não queria entrar porque ela teve um período que ela estava sangrando pela boca, né? Então aquilo ali para mim me machucou muito, porque antes eu achava que tudo de ruim acontecia com todos, menos com a minha família. Eu nunca imaginava que isso podia acontecer um dia com a minha mãe. Então foi muito difícil ver minha mãezinha naquela situação, naquele estado. E nesse decorrer desse período que nós estávamos com essa angústia, com esse sofrimento, tinha uma jovem também, com a mãe dela com as mesmas condições, com a mesma idade da minha mãe. E justamente no dia que a minha mãe, no 7º dia em que ela recebeu a alta, a mulher veio a óbito, infelizmente. Mas o que o Senhor provou para mim? A fidelidade, o amor, a misericórdia. Então eu pude ver que com Jesus existe sim uma saída. Hoje a minha mãe está uma mulher forte, que pela medicina não podia trabalhar, não podia, praticamente assim, ela não era para estar viva, né? Mas hoje é uma mulher que está em ativa, adora o Senhor, uma mulher determinada e que ministra a bênção e a cura da parte de Deus. E é assim que nós vivemos, num lar abençoado, uma família abençoada. E foi dessa forma que o Senhor alcançou a minha família, que mudou a história do meu povo. E a salvação entrou na minha família. Ninguém na minha casa servia a Deus. Eu fui a primeira a decidir por Cristo. E Ele realmente cumpriu a promessa dele. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E hoje eu vivo esse milagre. Eu quero deixar uma mensagem para você. Que não seja a dor, que não seja o sofrimento que faça você perder a visão. Deus tem um plano especial para você e para a sua família. Por muitas vezes, o sofrimento é capaz de proporcionar mudança em nossas vidas, o nosso caráter. E eu aprendi com o Senhor que em tudo Ele tem um propósito. E eu quero dizer para você que, independente de qualquer circunstância que nós enfrentamos, com Jesus sempre há uma saída. Meu nome é Daiane de Alencar e eu sou um milagre vivo de Deus. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu fui diagnosticado com leucemia linfóide aguda, com câncer. Mas eu acreditei no meu milagre. Eu passei por quimioterapia, por radioterapia, eu tive que fazer um transplante de medula óssea. Os médicos me deram 30 dias de vida, mas jamais eu desisti do meu milagre. Hoje, eu posso dizer que tudo que Deus tem feito na minha vida faz parte do meu milagre. Te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar
Ele tem bênçãos para a sua vida. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A morte do rei Uzias significou o fim da prosperidade da nação, da segurança e da zona de conforto na qual, até então, Isaías esteve. Segundo a tradição judaica, Isaías era primo do rei Uzias. Ele era acostumado com a corte palaciana, possivelmente vivia à sombra do primo célebre e poderoso. Mas o versículo 1 nos mostra que o rei morreu, acabou a zona de conforto de Isaías e então Deus resolve se revelar a ele. Quando somos expulsos da zona de conforto, precisamos, em primeiro lugar, nos encontrar com Deus. Encontro na sua santidade. O profeta teve uma visão da bela e tremenda santidade de Deus que o humilhou e o fez enxergar a sua iniquidade. Encontro na sua soberania. O Deus Todo-Poderoso estava assentado sobre o trono, no comando do universo, reinando absoluto sobre todas as coisas. Isso fez o profeta ver o quanto ele era pequeno diante de um Deus grande e soberano. Encontro na sua glória. A pompa palaciana em nada podia se comparar à glória da sala do trono da majestade divina. A visão da glória de Deus nos faz ver o quanto a glória humana é insignificante. Também precisamos, em segundo lugar, reconhecer nosso pecado e pedir perdão. Você precisa perceber e reconhecer que é um pecador. Quando o profeta viu o Deus soberano, santo, tremendamente glorioso, ele disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Quando temos a correta visão de Deus, temos uma correta visão de nós mesmos. Deixamos de ver erros nos outros e passamos a vê-los em nós. Você precisa ver que Ele é perfeito em santidade. A santidade de Deus é absoluta, é imutável. É reconhecida na eternidade pelos serafins, seres que ministram diretamente a Deus e deve ser reconhecida pelos homens, assim na terra como no céu. Você precisa permitir que Ele retire os seus pecados. Uma vez que reconhecemos nossos pecados, o Deus Santo e Misericordioso não perderá tempo nos acusando, mas fará com que sejamos purificados dos nossos pecados. É mais do que perdão, é purificação, é limpar e fortalecer para que continuemos puros. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. É o que cantamos em nossos cultos de ceia do Senhor. Perdão para um passado de pecados, purificação
para um futuro sem pecados. E, finalmente, precisamos, em terceiro lugar, responder ao chamado de Deus. Quem irá por nós? A visão de Deus é um grande privilégio para os salvos, mas gera responsabilidade. Desfrutemos do privilégio, mas nos preparemos para a responsabilidade. O Deus que nos mostra a sua glória é o mesmo que diz: quem irá? A sala do trono é o palco da experiência, mas o mundo é o campo do trabalho. O cenáculo de poder é o preparo para o mundo de trabalho. Lembre-se, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Nesta ordem, sem negligenciar nenhuma cláusula. Este é o pacto de Deus com a sua igreja. Você faz parte da igreja? Então ouça: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Toda a visão perderia seu sentido se não terminasse com uma entrega plena. O profeta Isaías estava pronto e se mostrou disposto. Foi tocado e foi desafiado, mas se entregou. Rendeu-se à vontade de Deus. Muitos hoje estão sendo tocados, mas não aceitam ser desafiados. Resistem à pergunta: quem irá? E nunca dizem: eis-me aqui. Estão prontos, mas não dispostos. São preparados, mas não rendidos. Queridos, Deus continua disposto a destruir zonas de conforto para que tenhamos novas e poderosas experiências com Ele. O profeta mudou quando mudou de posição, quando mudou a visão. O mesmo pode acontecer comigo e com você. Onde ele viu o Senhor? No templo. Corramos para o templo, para o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua glória e santidade. Vejamos o Todo-Poderoso assentado no trono e absolutamente santo, no controle de todas as coisas, suficiente para mudar você e mudar tudo à sua volta. Saia da zona de conforto e venha para a presença de Deus, onde reinam a glória e a santidade, porque dele é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Deus maravilhoso, te louvamos por esta oportunidade. Te louvamos, ó Pai, pelos 100 programas que completamos hoje, levando a Tua palavra, levando a Tua mensagem a este país, ao mundo afora, ó Pai, através dos meios de comunicação. Meu Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha tocar nos corações, que o Senhor venha continuar abençoando esta família, esses irmãos, esses amigos que nos acompanham, ó Pai, o programa Caminho da Vida, e que possamos ser tocados cada dia pelo Senhor, para que possamos atender o Teu chamado, para que possamos sair realmente da zona de conforto e irmos pregar o Teu Evangelho, fazer a Tua obra, ó Pai. Aqui estamos, ó Pai, usando este meio de comunicação. Te agradeço pela 100ª edição deste programa Caminho da Vida. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, querido, graças e paz, você que acompanha o programa Caminho da Vida. Eu sei que existem muitos caminhos para que a gente ande por eles. O mundo oferece muitos caminhos, mas a Bíblia fala só de um caminho. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele, que é Jesus Cristo. Que Jesus possa ser de fato o caminho, que você esteja nele, você e a sua família pertencem a ele. Que Deus abençoe a sua vida, seja abençoado por esse programa em nome de Jesus. Lamentavelmente, nós chegamos ao fim dessa edição especial do nosso programa. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. O Caminho da Vida é uma forma de despertar nos telespectadores o interesse de conhecerem mais a Deus. Atuar na apresentação do programa é um desafio muito grande, mas os frutos colhidos fazem com que todo esforço valha a pena. Eu aprendo muito com a nossa equipe.
Nós estamos juntos no mesmo propósito e buscamos fazer tudo com excelência. O que é dito no caminho da vida é a verdade que vivemos nos bastidores. E nós precisamos muito da sua oração em favor do programa, porque através dele o Senhor tem feito grandes maravilhas e eu creio que muito mais está por vir. Cura física e interior, salvação, libertação, mudança de vida, restauração da família e o mais importante, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Conto com vocês nas próximas edições que virão. Um beijo no seu coração e até lá. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.